Chegamos à parte 2 da aula 16 de MA 091, Matemática Básica. Na aula 16 estamos tratando das inequações quadráticas e nessa segunda parte faremos um exercício de resolução de inequações na qual o polinômio já está dado na forma fatorada. Neste exemplo, repare que a nossa inequação quadrática é composta pelo produto de 5, que é uma constante, por um termo a, que é x mais 1, e um outro termo b, que é x menos 3. Eu anotei aqui do lado o que acontece com o produto de dois termos quando os dois termos são positivos ou os dois são negativos, caso em que o produto é maior que zero, e também quando os dois termos têm sinais contrários, caso em que o produto é negativo. Sempre que o termo constante que aparece aqui na frente for positivo, podemos desprezá-lo de nossa análise e basear a análise apenas no produto de A por B, que é exatamente o que faremos neste exemplo. Vamos, em primeiro lugar, descobrir em que situação o termo A é igual a zero. A é igual a zero quando, naturalmente, x mais 1 é igual a zero. E isso ocorre quando x é igual a menos 1, valor que foi obtido subtraindo-se 1 de cada um dos lados da equação anterior. Por sua vez, o termo b é igual a zero quando x menos 3 é igual a zero, o que ocorre quando x é igual a 3. Chegamos a esse valor, mais uma vez, somando 3 a cada um dos termos da equação anterior. Estes dois pontos são os pontos notáveis que usaremos em nossa análise. Dividiremos, então, a reta real em três intervalos. O primeiro intervalo vai de menos infinito até a menor das duas raízes, que é menos 1. O segundo intervalo vai da menor das raízes até a maior, ou seja, de menos 1 a 3. E o terceiro intervalo vai da maior das raízes até o infinito. Esses são os três intervalos que nos interessam. Vamos então desenhar três retas reais que representam, cada uma delas, o valor da variável x e, ao lado das três retas, incluamos os termos que nos interessam, que são x mais 1, x menos 3 e o produto de 5 por x mais 1 por x menos 3. Temos aqui, então, o famoso varal. Sobre esse varal, reparamos que x mais 1 é igual a zero exatamente no ponto x igual a menos 1. Notamos também que x menos 3 igual a zero exatamente sobre o ponto x igual a 3. Sendo assim, o produto desses dois termos será zero quando x igual a menos 1 ou quando x igual a 3. Marcamos esses pontos todos sobre o varal. Agora, analisaremos o sinal de cada um dos termos em particular. Se x mais 1 é igual a zero no ponto menos 1, significa que ele terá um sinal à esquerda do menos 1 e um outro sinal à direita do menos 1. Para descobrir se o sinal é positivo ou negativo à esquerda do menos 1, vamos escolher um valor qualquer menor do que menos 1. Escolhamos, por exemplo, menos 2. Anotarei esse valor escolhido aqui do lado esquerdo. Para x igual a menos 2, o termo x mais 1 vai ser igual a menos 2 mais 1, que será menos 1. Como este valor é negativo, podemos dizer que, à esquerda do menos 1, o termo x mais 1 é sempre negativo. Para sabermos o sinal de x mais 1 à direita do menos 1, o mais fácil é simplesmente considerarmos que este sinal é o oposto do que acontece à esquerda, portanto, o sinal é positivo. Se você quiser conferir se isso é verdade, escolha algum ponto maior do que menos 1 e calcule o valor de x mais 1 nesse ponto. Uma boa escolha nesse caso seria x igual a zero. Quando x é igual a zero, x mais 1 é simplesmente 0 mais 1, que é 1, que é positivo. Então, de fato, para x maior do que menos 1, o valor desse termo é positivo. Observemos agora o que acontece com o termo x menos 3. Notamos, então, que esse termo terá um sinal à esquerda do 3 e um outro sinal à direita do 3. Para ver o que acontece à esquerda do 3, escolhemos um valor de x menor do que 3, x igual a zero, por exemplo, e calculamos o termo.
Então, quando x é igual a zero, x menos 3 passa a ser 0 menos 3, que é menos 3, que é negativo. Sendo assim, à esquerda de 3, este termo é sempre negativo. E como o termo muda de sinal justamente no 3, do lado direito deste número, ele é positivo. Finalmente, para descobrir o que acontece com o nosso polinômio original, vejamos o que acontece com o produto dos sinais dos termos individuais. No primeiro trecho, aquele que vai até menos 1, os dois termos são negativos, de tal forma que seu produto será sempre positivo. No segundo termo, que vai de menos 1 até 3, um termo é positivo, o outro é negativo, de tal forma que o produto é negativo. E, finalmente, à direita do 3, os dois termos são positivos, de tal forma que o seu produto também será positivo. Assim, já conhecemos o sinal do polinômio que está do lado esquerdo da inequação em cada um dos três trechos. Como queremos que o polinômio seja menor ou igual a zero, olha a inequação original. Chegamos à conclusão de que isso acontecerá neste intervalo aqui do meio, ou seja, quando x for maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 3.